Não posso falar agora, mãe. Estou com um cliente. Talvez finalmente consiga vender uma casa este ano. Vou ligar para os vizinhos. Vou pedir a eles para irem verificar você. Tudo bem. De qualquer forma, tenho certeza de que não é nada. Você deve ter ficado sentada por muito tempo. Fique calma. Agora tenho que ir, mãe. Irei visitá-la esta noite. Bárbara lembrava cada detalhe daquela ligação com seu filho Fred. Ele a tinha chamado quando suas pernas estavam entorpecidas pela primeira vez. Ela lembrava o estado de pânico em que estava quando o havia chamado pedindo ajuda. Lembrava-se de ter ficado sem fôlego, temendo que ela estivesse prestes a morrer, e lembrava que seu filho não tinha encontrado tempo para ir ajudá-la, apesar de morar a poucos quarteirões de distância. Ele nem tinha chamado os vizinhos como havia dito, e nem tinha conseguido vender aquela casa, nem qualquer outra durante aquele ano. 1 ano havia se passado desde que Bárbara começara a sentir o entorpecimento nas pernas. Elas simplesmente paravam de funcionar de repente, como se estivessem paralisadas. Inicialmente, a fraqueza durava entre 10 e 15 minutos, e a idosa simplesmente esperava passar, acomodando-se confortavelmente em um canto da casa até que suas pernas voltassem ao normal. Mas com o tempo, a frequência com que suas pernas ficavam entorpecidas aumentou até que um dia ela caiu e não conseguiu mais se levantar. Ela pediu ajuda e, felizmente, seus vizinhos correram até ela. Foram eles que chamaram Fred, que naquele dia chegou correndo à casa de sua mãe e a levou para o hospital. Bárbara foi diagnosticada com uma rara síndrome de compressão nervosa que causou entorpecimento nos membros inferiores. Sua situação se complicou por mais de 1 ano, uma vez que ela e Fred ignoraram seus sintomas. As feridas resultantes da queda apenas pioraram as coisas. Bárbara estava agora em uma cadeira de rodas. Fred acompanhava Bárbara de sua casa para o hospital e voltava no primeiro mês de suas sessões de fisioterapia, mas nada ajudava Bárbara a melhorar. Mesmo que a idosa estivesse gastando seu dinheiro no tratamento, Fred estava se sentindo frustrado e irritado, o que afetava o ânimo de sua mãe. "Eu acho que você deveria desistir, mãe", disse Fred um dia, suspirando. "Eu não posso continuar perdendo trabalho para te trazer aqui, especialmente se não adianta de nada." Eles estavam voltando de mais uma sessão de fisioterapia de carro, e Bárbara começou a chorar silenciosamente. Depois que a fisioterapia e os medicamentos não melhoraram a condição de Bárbara, os médicos sugeriram que ela passasse por uma cirurgia cara. A pobre Bárbara havia gasto todas as suas economias em seu tratamento, então pediu ajuda a Fred. No entanto, ele recusou. "Você sabe quanto pago de aluguel pela minha casa. Não posso me dar ao luxo, mãe. Como corretor imobiliário, preciso ter um certo padrão de vida. Pense nisso. Quem compraria uma casa de alguém que vive em um lugar precário?" explicou Fred a Bárbara um dia. Tempos depois, Fred recebeu uma ligação dos vizinhos de Bárbara, que estavam dizendo que ela estava no hospital para fazer uma cirurgia. Fred não sabia de nenhuma cirurgia. No entanto, ele foi ao hospital, encontrou o quarto em que Bárbara estava e a viu sentada na cama, chorando enquanto um grupo de médicos falava com ela. O médico percebeu Fred e saiu do quarto dizendo: "Você é o senhor Fred Matthews, o filho dela, certo?" Ele estava confuso. "Onde você esteve?" perguntou o médico, suspirando. "Senhor Matthews, o procedimento da sua mãe não teve os resultados esperados. Ainda não vimos nenhuma melhoria significativa em suas pernas e não podemos garantir quando veremos alguma mudança. Por enquanto, só podemos esperar e observar." Bárbara já havia assinado todos os papéis para ser liberada. Ela estava livre para ter alta. Fred fingiu empatia por sua idosa mãe e a consolou enquanto a levava de volta para seu carro, na cadeira de rodas. Ele perguntou como ela havia conseguido o dinheiro para a cirurgia. "Eu não queria te incomodar com o dinheiro, filho, então tomei a decisão por conta própria", explicou Bárbara. "Que decisão?" perguntou Fred. Sua mãe deu de ombros. "Eu vendi a casa." Fred parou no caminho, atordoado. "Você vendeu a casa?" perguntou Fred, de repente ficando nervoso. Bárbara então explicou. "Lembra da minha amiga Catherine do antigo clube do livro? Ela se mudou para outra cidade. Ela me apresentou ao sobrinho dela, um jovem que queria comprar uma casa na nossa área. Na verdade, eles ligaram e disseram que viriam me visitar aqui." Fred estava incrédulo. "Você está brincando, mãe? Você vendeu a casa?" "Por que isso, então? Uma cirurgia fracassada?"
Você é tão egoísta. Nem sequer pensou em mim, seu filho. A casa também é minha, não é verdade? Eu estava esperando por essa casa. Fred parou, mas Bárbara entendeu o que ele quis dizer. Ela estava magoada pelo fato de que tudo o que importava para Fred era sua herança, e ele não se importava com ela. Ela estava enxugando suas lágrimas quando Fred recebeu uma ligação de um cliente em potencial. Ele se afastou para atender. Após a ligação, disse a Bárbara que tinha uma reunião urgente com seu cliente. Vai, filho, como eu falei. Catherine disse que viria me visitar. Vou pedir que me acompanhe até a casa de repouso. Já falei com eles sobre a transferência para lá, disse Bárbara, tentando segurar as lágrimas. Fred revirou os olhos. Viu? É disso que estou falando. Eu não tinha ideia do que você estava planejando, começou a dizer, mas foi interrompido por outra ligação. Ele balançou a cabeça com desgosto para sua mãe e saiu, deixando-a chorando sozinha em sua cadeira de rodas em um estacionamento vazio. 1 ano se passou desde a cirurgia, e Fred não havia falado com sua mãe desde então. Uma manhã, ele ouviu um som de carro parar perto da entrada da sua casa. Ele não estava esperando visitas, então olhou curioso quando viu uma idosa de costas saindo do carro. Franziu a testa, e quando essa mulher se virou, Fred arregalou os olhos. Era sua mãe. Mãe! Gritou. Oh, meu Deus, mãe! Como você está? Perguntou de repente preocupado, correndo em sua direção. Bárbara o olhou com um sorriso e disse: Oh, meu querido Fred, estou muito melhor agora. A casa de repouso fez maravilhas por mim. E você sabe, Catherine é uma companhia maravilhosa. Venha, vamos tomar um café juntos. Estou muito melhor agora, filho, disse ela, deixando seu filho sem palavras. Fred convidou sua mãe para entrar e ofereceu um copo de água. A situação na cozinha estava tensa. Ele não sabia como interagir com sua mãe, a mesma mulher que havia deixado sozinha e ferida 1 ano atrás. No final, foi Bárbara quem quebrou o gelo. Oh, não fique tão sério, filho. Veja, agora estou bem. Lembra quando você me deixou sozinha na rua depois da cirurgia fracassada? Explicou. Fred ficou chocado ao ouvir sua mãe contar a maneira vergonhosa como ele tinha agido. Bem, minha amiga Catherine e seu sobrinho Miguel chegaram pouco depois, continuou Bárbara. Eles ficaram com o coração partido me vendo sozinha naquele estacionamento, então me levaram com eles em vez de me deixar no asilo. Catherine tinha que sair no dia seguinte, mas Miguel me ofereceu para ficar com ele na minha antiga casa. Quero dizer, a casa que ele comprou de mim. Ele cuidou de mim como um filho e até encontrou médicos especializados para me ajudar. Eu tinha medo da ideia de passar por outra cirurgia, disse ela. Mas Miguel ficou ao meu lado o tempo todo e, milagrosamente, a cirurgia funcionou. Ele até pagou pela minha cirurgia de substituição do joelho. Agora eu posso não apenas andar, mas também correr como fazia quando era jovem. Fred estava sem palavras, embora constrangido. Ele não gostava da maneira como Bárbara estava contando a um estranho. Entendi, mãe. Fui um filho horrível, murmurou ele. Mas no momento em que ele falava, Fred ouviu outro barulho de carro parando em frente à sua casa, e em seguida um jovem entrou na casa. Excelente. Estávamos justamente conversando sobre você, disse Fred. Bárbara cumprimentou Miguel. Fred sentiu seu rosto ferver de raiva. Desculpe, disse Fred com irritação. Você não pode entrar na minha casa assim. Bem, eu posso entrar na minha própria casa, respondeu Miguel, dando de ombros. Aparentemente, Miguel era o dono da casa onde Fred morava, algo que ele ainda não sabia, já que lidava apenas com a agência imobiliária, e odiava todas essas transações. Mas como Fred não havia pago o aluguel por 6 meses e continuava, evitando as ligações da agência imobiliária, que ligava cobrando os aluguéis atrasados, eles finalmente haviam informado o proprietário. Na verdade, a agência havia entrado em contato com Miguel, o proprietário da casa, há 3 meses. No entanto, consciente das dificuldades financeiras que o filho de Bárbara estava enfrentando, ele havia decidido deixar passar. Bárbara soube de tudo e o incentivou a limpar a bagunça. Você deve aprender, disse ela. Ah, quase esqueci, filho, disse Bárbara, vasculhando sua bolsa. Aqui está o aviso de despejo, com 15 dias para sair. Bárbara saiu com Miguel e Catherine, deixando Fred no sofá. Ele segurou a cabeça entre as mãos, desolado e solitário.
Foi só nesse momento que ele percebeu que seu comportamento o havia levado ao fundo do poço. Mas agora era tarde demais. Ele deveria ter cuidado de sua mãe, dedicado tempo e ajuda a ela, não a abandonado e tratado sem o respeito que ela merecia após dedicar toda a sua vida a ele. Em vez disso, ele a tratara mal, faltou com respeito e, no final, tudo voltou para ele. Agora, ele estava completamente sozinho e passou de um corretor imobiliário que vivia em uma bela casa para um corretor imobiliário sem uma casa. Por favor, se você chegou até aqui, peço gentilmente que se inscreva no canal. Não custa nada, mas me ajudaria muito e me incentivaria a criar mais histórias interessantes como essa para vocês.